No Rio, a Prefeitura de Cabo Frio nomeou o músico Márcio Lima Sampaio como secretário da Cultura do município. Ele é filho da ministra da Saúde, Nízia Trindade. A nomeação foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da cidade, exatamente um mês depois de o Ministério da Saúde destinar 55 milhões de reais à Prefeitura. Em nota, a pasta nega que a nomeação do filho de Nízia Trindade tenha relação com a verba liberada para o município. Na portaria do Ministério de 5 de dezembro de 2023, no entanto, chamou a atenção a distribuição desigual da verba entre os 14 municípios contemplados. Do total de 103 milhões de reais, Cabo Frio ficou com a metade dos recursos. Silvio Navarro, muito boa noite. Começamos os comentários desta noite, desta quarta-feira, dia 10 de janeiro, com você. Vale lembrar, já que estamos falando da ministra da Saúde, Silvio, que no mês passado o Tribunal de Contas da União chegou a determinar, emitir um parecer para que Nízia Trindade devolvesse mais de 11 milhões de reais por ter encontrado o TCU numa investigação supostas irregularidades na condução de uma pesquisa sobre drogas que foi conduzida pela Fiocruz, a instituição que já foi presidida pela Nízia Trindade. Ainda recentemente, teve a repercussão de uma notícia de que a Fiocruz teria fornecido testes de Covid-19 com um sobrepreço aí de 700%, ainda sob a gestão da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Agora, essa informação de que o filho dela se tornou secretário da Cultura em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana. Boa noite, meus amigos Adalberto Piotto, Augusto Nunes. Boa noite para quem nos acompanha. Bom, Paula, você no enunciado você já trouxe uma série de informações passíveis de investigação. É disso que se trata. O Ministério da Saúde, durante todo o governo Jair Bolsonaro, por conta da pandemia, da crise sanitária, esteve ali na berlinda, né? Toda a imprensa, agências de checagem, o Ministério Público, a oposição, o Ministério da Saúde sempre foi o grande foco de investigação. E nunca ninguém encontrou nada, além, evidentemente, de taxar o presidente Bolsonaro de genocida, alguém que não comprou as vacinas no tempo correto, e tudo isso, com o tempo, mostrou-se uma narrativa que foi desidratada pela verdade. Agora, o que nós temos é uma ministra da Saúde militante do PT, que, aliás, só virou notícia por dois motivos no ano passado. O primeiro, porque fez questão de ir à comitiva até Cuba, entender o sucesso da saúde pública de Cuba. E depois, por fazer uso político das campanhas de vacinação. Até o Zé Gotinha, o personagem Zé Gotinha, que as crianças gostam, foi utilizado de forma política no primeiro ano deste governo. Temos agora a informação, depois da virada do ano, de dezembro para cá, vamos ser justos, sobrepreço em compras de teste para a Covid na gestão dela na Fiocruz, governo anterior. Agora, ela nomeia o filho secretário numa prefeitura no Rio de Janeiro. Tudo bem que a prefeitura precisa de recursos. Todas, aliás, precisam. Não sei qual foi o critério. Agora, enviar dinheiro e nomear o filho parece muito estranho, ainda mais quando estamos falando de um governo do PT. Eu acho que já passou da hora do Ministério Público e da imprensa investigativa cumprir o mesmo papel em relação à administração Nízia Trindade, que teve com todos os ministros da saúde do governo Bolsonaro. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Eu vou trazer aqui também o que disse a ministra da Saúde, Nízia Trindade, em relação à nomeação do seu filho, aí, o Márcio Sampaio, como secretário da Cultura de Cabo Frio. Ela disse o seguinte, aspas, para Nízia Trindade. Não tive nenhuma relação com o convite feito pela prefeita Magdala Furtado, de Cabo Frio, ao meu filho Márcio Sampaio. Nessa oportunidade, aproveito na condição de mãe falar da minha satisfação ao ser comunicada pelo meu filho desse convite e de sua aceitação. Tenho 2 filhos, André e Márcio, que abraçaram o campo das artes e das políticas culturais.
Márcio, além de músico reconhecido, é graduado em Ciências Sociais e Políticas Culturais. Estou certa de que será uma excelente experiência para ele e também para a gestão cultural da cidade. Fecha aspas, aí a declaração da ministra da Saúde, Nízia Trindade, depois da nomeação do filho Márcio Sampaio para assumir a Secretaria de Cultura de Cabo Frio. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. E ela quer que o país acredite que ela não sabia disso, que isso não estava na rota da vida profissional do filho. Boa noite, Silvio, Piotto, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. E a ministra da Saúde é mais um ponto numa lista longa de explicações dela, né? Não custa lembrarmos que esse atual Ministério da Saúde agora obriga crianças de 6 meses até os 5 anos de idade, a partir desse ano, 2024, a se vacinarem contra a Covid-19, uma vacina ultrapassada que não atinge uma doença que hoje saiu, né, da esfera de pandemia, é um vírus hoje bastante atenuado, que não afeta de maneira severa crianças saudáveis. Claro que vacinas sempre vamos discutir a primeira a relação paciente, família e o médico, para pessoas com comorbidade, sejam idosos, crianças, enfim, deficientes, mas ela também atrelou essa vacinação obrigatória de uma vacina ainda experimental, porque já há centenas de estudos, principalmente aqui nos Estados Unidos, dizendo que crianças nessa idade não precisam se vacinar, não precisa da obrigatoriedade dessa vacina, desrespeitando essa relação paciente e médico. Ora, se o pediatra dizer vacine, então vacine, mas isso tem que ser uma decisão da família com o seu profissional da saúde, e não uma coisa mandatória do Ministério da Saúde. E essa vacinação agora obrigatória, atrelada aos benefícios sociais do Bolsa Família, ou seja, o Estado, mais uma vez, sendo usado para coagir, né, a opinião do cidadão. E, claro, que o filho está em um dos campos na Secretaria da Cultura. Ontem falamos aqui, né, de como esses novos ministérios, né, a volta do Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, como isso abriu de novo torneiras que a administração do presidente Bolsonaro fechou, torneiras que compravam o apoio de celebridades, o apoio daqueles envolvidos com a cultura, com o entretenimento, com as bandas, né, com a música. E só apenas uma coincidência que o filho agora vai para a Secretaria da Cultura. Ou seja, Paula, é uma ministra controversa que, inclusive, não respondeu os parlamentares, né? Ela esteve numa sessão na Câmara dos Deputados, não respondeu às perguntas dos deputados, disse que tinha que sair e depois ainda ameaçou, disse que estava sendo coagida com as perguntas. Nós mostramos, inclusive, aqui o vídeo da deputada Bia Kicis dizendo: não, senhora ministra, aqui a senhora vai ouvir as perguntas que nós, eleitos diretamente pelo povo, temos a obrigação de fazer a qualquer um que esteja aqui na comissão. Ou seja, Paula, é o Estado querendo tomar conta de absolutamente tudo na vida do cidadão e, claro, né, de quebra de bônus, colocar aí os parentes, os filhos, como nós vimos, estamos vendo na União, no governo federal. Agora, esses tentáculos, eles caem como uma cascata para os estados. Adalberto Piotto, muito boa noite. O pessoal do chat sempre gosta de lembrar que a biografia da Nízia Trindade, o currículo, né, da ministra da Saúde, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é doutora em Sociologia e mestre em Ciência Política. Ela, outro filho aí, não tem? Tem um outro filho, sim. Está desempregado ainda? Eu não sei, Augusto, a gente pode apurar. É perigo, né? Tá. Mas então, Piotto, um mês depois de liberar 55 milhões para a cidade de Cabo Frio, o filho
Diniz Trindade é então indicado, nomeado como secretário da Cultura. Algumas coincidências abrem margem para interpretações, né, Piotr? Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Ana Paula, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. A primeira pergunta é por que a Anísia era a número 1 lá do Instituto e agora do Ministério da Saúde? Qual é a contribuição que ela deu? Mas, enfim, o assunto agora é essa coincidência. Ela libera todo esse valor, 55 milhões de reais a uma prefeitura. Um mês depois, o filho é chamado pelo prefeito da cidade para ser secretário de Cultura. Vamos lá, o órgão público tem a obrigação de dar explicações. Daí, se o Ministério da Saúde está preocupado com a lisura, e deveria estar preocupado com a lisura, sim, e informar de forma célere e diligente o cidadão brasileiro, o Ministério vai lá e explica por que foram 55 milhões para Cabo Frio e por que as outras cidades receberam menos. Primeira explicação é essa. Qual é a razão da diferença tão gritante de valores? Pode ser que, talvez, os programas nos outros municípios requeriam um valor menor, tudo bem, mas precisa ser explicado. E precisa ser confrontado também com a opinião do prefeito, dos vereadores da cidade, dos secretários de todas essas cidades envolvidas. Por que receberam menos? Porque o que recebeu mais não vai reclamar, nós sabemos como funciona. Então, primeiro, número 1, vai explicar? Tem que explicar, é obrigatório explicar. Se não fizer essa explicação, será investigado? Aí a gente tem outro problema. Porque imagina isso em qualquer outro governo neste estilo STF extremamente interventor. Já estavam em algum dos inquéritos, já teria um prazo de 5 dias para explicar. Eu nem defendo que tudo isso vá ao Supremo, embora neste caso nós estamos falando de um ministro de Estado e de uma questão de governo, mas precisa de explicação. Seria melhor que a própria ministra trouxesse aos brasileiros essas explicações. Porque é uma coincidência que, convenhamos, avilta. Um mês depois, um sujeito que é filho da ministra da Saúde, que libera um valor maior para uma cidade, e essa cidade convida esse rapaz para ser secretário de Cultura. Por que o antigo secretário de Cultura saiu? Qual a razão? Foi demitido? Por que razão? Bom, então, essas coisas todas precisam ficar explicadas. Mas vamos lá. Se não vier do Ministério, haverá investigação? No país de hoje, a gente tem um receio que talvez não. Talvez o Congresso Nacional, mas o Congresso está de recesso nesse momento, teríamos que aguardar até fevereiro. O governo deveria se preocupar com essa lisura. Não me parece que vá fazê-lo. Já deveria ter começado a fazer. Não distribuir uma nota, estou feliz pelo meu filho. Isso são razões íntimas, de foro íntimo da ministra. Estou preocupado com a questão pública. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, meu irmão Silvio, minha grande parceira Ana. Olha só, e boa noite a vocês que nos acompanham. Eu gosto de ver em ação vigaristas de cinema, né, sobretudo quando interpretados por grandes atores, porque eles têm sempre um argumento sólido ali, quando pegos em flagrante, o que não costuma acontecer, porque eles são muito hábeis, mas quando eles são pegos, eles têm uma história para contar. Você pega o Paul Newman, interpretou vários, é uma coisa bonita de ver. Primeiro porque é ficção, não está prejudicando ninguém aqui. Segundo porque tem uma lógica aparente, né, a explicação dele, ele confunde a polícia. Agora aqui, os ladrões brasileiros são tão pouco imaginosos que eu fico espantado. Vamos imaginar a seguinte hipótese. A Paula, nossa chefe aqui, o pai dela é ministro. Aí ele manda uma verba para uma cidade catarinense, pode escolher qualquer uma, é Cascavel. Manda uma cidade para desculpe, Cascavel é Paraná. Brusque, a minha. Para Brusque. Vamos prestigiar. Não, a Brusque não, porque você vai dar muito na cara. Uma cidade como a Chapecó, tá? E aí você não conversa sobre o trabalho do teu pai. Teu pai é ministro, ele manda a verba, mas não fala com você. Embora te admire muito pelo currículo que você tem. Você depois é convidado tudo coincidência, pela prefeitura de Chapecó para ser ministra da Cultura. Mas só então você conta para o teu pai
que você foi convidada para ser ministra. É isso que está contando a nossa ministra, que é da cota pessoal do Lula. A possibilidade de acontecer isso, por coincidência, mas é muito mais complicada do que ganhar a Mega Sena, sozinho. Você não conversou com teu pai, ele não fala o que está fazendo no ministério, mas por coincidência Chapecó ganha alguns milhões e você ganha um emprego. Pois a ministra é tão cínica que, além de fingir que isso aconteceu, ela já apresenta o currículo do outro filho, por isso que eu perguntei, porque pode haver outras prefeituras de Santa Catarina. No caso, você dá de um irmão teu, da tua irmã. Tem minha irmã aqui também, então. Pode ser que outra prefeitura precise de alguém para desenvolver a cultura. Estão achando que a gente é idiota, né? Agora você fecha a história. O Lula é informado disso. Chama a ministra da cota pessoal, escuta, Anísia, você fez isso, mandou o dinheiro porque seu filho seria nomeado? Ela poderia responder: ô Lula, para de brincar, pô. Você fez coisa muito mais grave. Eu fiz o que você vive fazendo. Num governo que tem como chefe um ladrão, por que você quer ministro honesto? Não pode. O ladrão, como mostrou aquele vídeo do Lula conversando com o faxineiro do aeroporto que achou dinheiro, ele queria conhecer o presidente, é tratado como otário. Num governo que tem como chefe, repito, um gatuno ex-presidiário, quem não fizer isso é tratado como otário. A regra é a malandragem. Então nós estamos num governo onde vigarice é critério para nomeação. Eu estou afirmando que foi um negócio que beneficiou o filho da ministra e prejudicou outras cidades que podem precisar, porque era em Cabo Frio que havia possibilidade de emprego. Estou afirmando isso aí e convidando a ministra a me processar na justiça. Ela vai tentar o quê? Vai tentar o Supremo? Não, vai para a justiça comum. Eu estou cometendo algum crime contra a honra, no mínimo. Pois eu estou afirmando que ela mente, tá? Tem vaga assegurada no inquérito das fake news, se vale para o pessoal que vota no Lula. Por que contar uma história dessas? A gente não pode repassar para o leitor sem fazer certas observações. Um grande serviço que esse programa presta ao Brasil é contar a mentira que os outros divulgam aí como a verdade oficial. Está aí a ministra. E a filha é um objeto de admiração, né? Coisa que não costuma acontecer com mãe. Minha mãe também achava que eu devia ser ministro do Supremo. Nomeiam o Alexandre de Moraes.